Amigos, como funciona a progressão de regime do condenado por crime contra a administração pública? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos falar sobre esse tema importantíssimo. E lembrando que em outros vídeos já falei sobre os crimes funcionais, o conceito de funcionário público para fins penais, e esses vídeos estão aqui no canal do YouTube. Agora vamos focar na execução penal. Percebam logo de início que o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal tem um requisito especial para aqueles condenados por crime contra a administração pública. Diz esse dispositivo legal que o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. O que o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal faz é criar uma espécie de requisito especial para os condenados que cumprem pena por crime contra a administração pública. Além do requisito temporal, consistente na fração da pena que deve cumprir, e além daquele requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, ele tem que cumprir esse requisito especial se é condenado por crime contra a administração pública. Tem que devolver o produto do ilícito, o proveito que obteve com o crime, ou reparar o dano que causou à administração pública. Caso contrário, pela leitura legal, não seria possível progredir de regime, permaneceria naquele regime em que está, aquele regime atual, sem possibilidade de progredir de regime, mesmo que tenha um bom comportamento carcerário e mesmo que tenha cumprido a fração exigida pela lei. Vejam que é algo muito discutido, é algo que merece uma análise constitucional. Será que esse requisito especial, ao exigir a reparação do dano, ao exigir a devolução do produto do ilícito praticado, não estaria violando a igualdade, a isonomia, porque ele cria um requisito especial diferente daqueles outros requisitos, além daqueles requisitos para todos os outros, cria esse requisito especial para os condenados por crime contra a administração pública. Isso não feriria a igualdade? Isso não seria uma forma de ferir a isonomia, prevendo um condicionamento maior, mais condições para que determinados indivíduos progredissem de regime? Além disso, será que não seria uma criação de uma prisão por dívida? Ao criar essa devolução do proveito do crime, a reparação do dano, isso não faria com que aquele indivíduo ficasse preso apenas porque não pagou, ficasse naquele regime mais gravoso do que aquele a que tem direito, apenas porque não pagou, não reparou o dano? Isso não seria uma prisão por dívida? Além disso, outra coisa que devemos pensar, será que não criaria um obstáculo para quem não tem condições financeiras? Ora, se tem que devolver o produto do ilícito praticado ou se tem que reparar o dano, e aquela pessoa que não tem condições de reparar esse dano, como que ela faria? Ela não poderia progredir unicamente porque é pobre, porque não tem condições financeiras? Vejam que o STF, por meio do seu plenário, já analisou esse artigo legal. Ele foi decidido na execução penal número 22, foi decidida no final de 2014, quando o STF analisou e viu que esse dispositivo, o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, é constitucional. Ele não viola nenhum princípio, nenhuma norma constitucional. Portanto, é um requisito legal que tem compatibilidade com a Constituição Federal. Nesse caso, nesse julgamento, foi vencido o ministro Marco Aurélio de Mello, mas, por maioria, o STF reconheceu por seu plenário que é um dispositivo legal. E vejam que não foi uma decisão do controle concentrado de constitucionalidade, foi uma decisão tomada no âmbito da execução penal, em um caso individual, portanto, não tem força vinculante. Mas a questão aqui é pensar, será que não seria uma prisão por dívida? E mesmo que não se entenda, como foi a decisão do ministro Barroso, que é uma prisão por dívida, será que não haveria uma restrição da liberdade? Porque ao impor um regime fechado, quando poderia aplicar o semiaberto pelo cumprimento dos outros requisitos,
Será que não está restringindo a liberdade, a qualidade da liberdade, em virtude apenas de uma dívida, apenas da não devolução do valor ou da não reparação do dano? Isso é algo que devemos pensar. Se você é da advocacia criminal, da defesa penal, tem que questionar esse assunto. É muito interessante pensar que, em determinados casos, o legislador impõe requisitos que pensam, parece que unicamente na condição financeira da pessoa. Nesse caso, nem todo mundo poderá reparar o dano que causou. Então, mesmo que tenha sido condenado por um crime contra a administração pública, e se não tiver a condição financeira para reparar esse dano, vai permanecer no regime fechado, mesmo tendo direito a progredir para o regime semiaberto pelo cumprimento do prazo e pelo bom comportamento carcerário? Seria esse requisito compatível com a ideia de igualdade entre todos? É algo que devemos questionar. Ainda assim, mesmo que se entenda que é constitucional esse dispositivo legal, o que eu acho questionável, mas mesmo que se entenda que o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal é constitucional, devemos pensar que, se for impossível reparar os danos, se for impossível reparar esse dano causado em virtude das condições financeiras do apenado, essa progressão de regime deve ser deferida mesmo assim. Aí, devemos olhar atentamente o artigo 33, parágrafo 4º, e perceber que, por erro do legislador, não consta ali nenhuma expressão como, por exemplo, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou salvo se não tiver condições financeiras de fazê-lo. Isso é um requisito, é uma previsão, é uma exceção que deveria estar no artigo 33, parágrafo 4º. Ora, se ali exige como requisito para a progressão de regime a reparação do dano que causou, então, ao prever esse requisito, deveria ter em seguida salvo impossibilidade de fazê-lo. O legislador não criou essa exceção, e essa exceção está prevista em outros dispositivos legais. Vejam, por exemplo, o artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal, que, ao falar da suspensão condicional da pena, tem a expressão, fala da reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. O que significa que quem não tem condições financeiras, se demonstrar que não tem essas condições financeiras de reparar o dano, terá a suspensão condicional da pena da mesma forma. Infelizmente, em relação à progressão de regime do condenado por crime contra a administração pública, o legislador não inseriu a previsão dessa expressão, dessa exceção, salvo impossibilidade de fazê-lo, salvo impossibilidade de reparar esse dano causado. De qualquer forma, o artigo 33, parágrafo 4º, deve ser lido assim. É a única forma de tentar pensar em sua compatibilidade com a Constituição Federal, de modo que não haverá um obstáculo para aqueles que não têm condições financeiras de reparar o dano. Então, para pensarmos no artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal de forma constitucional, tentando achar uma interpretação que não diferencie a progressão para ricos e pobres, para pessoas que tenham condições e para as pessoas que não tenham condição de reparar o dano, devemos interpretar que, se não for possível reparar o dano, se o apenado, o condenado por crime contra a administração, não tiver condições financeiras, deverá progredir mesmo assim, porque a sua ausência de condições financeiras, a sua pobreza, não pode ser um obstáculo à progressão de regime, nem mesmo em crimes contra a administração pública. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho um projeto de publicar um vídeo novo por dia neste canal e já estamos nisso há vários dias, há muito tempo. E vão ser vídeos como esses que já foram publicados sobre direito penal, processo penal, execução penal, advocacia, jurisprudência, enfim, vários pontos, indicações de livros, filosofia. E se você se inscrever e ativar as notificações, você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Então, até o próximo vídeo.